Oi, boa tarde. Nesse vídeo eu vou falar de onde vêm as equações das funções horárias do MHS. Imagina que um corpo vai estar oscilando aqui ao redor dessa posição de equilíbrio e vai estar fazendo um MHS na direção horizontal. Ele vai sair aqui dessa posição de equilíbrio, vai chegar aqui numa posição de elongação máxima, depois ele vai retornar, vai chegar na posição de elongação máxima que fica do outro lado, vai retornar para a posição de equilíbrio e vai voltar para o ponto de onde ele partiu. E aí, se não tiver perda de energia, ele não tiver dissipação de energia, ele vai ficar fazendo esse movimento aqui toda a vida. Esse tamanho aqui, essa deformação máxima, essa elongação máxima que o corpo pode atingir, ele é chamado de amplitude. Então, uma amplitude no MHS é a elongação ou a deformação máxima que a mola ou o corpo, a corda, o pêndulo pode chegar. Esse MHS, esse movimento horizontal de ida e volta, se fosse na vertical, poderia ser feito de outra forma também. Ele pode ser comparado, ele pode ser abstraído como sendo a projeção horizontal de um movimento circular uniforme. Imagina que tem um corpo que está aqui sobre essa circunferência e que vai fazer um movimento circular uniforme, por exemplo, nessa direção. Vamos ver o que acontece com a sombra dele ou com a projeção horizontal dele ao longo dessa trajetória. Quando o corpo está aqui nessa posição, a sombra dele também vai estar aqui nessa posição. E essa posição aqui seria a posição de deformação máxima ou de elongação máxima. Conforme esse corpo vai vindo para cá, a sombra dele ou a projeção horizontal dele também vai vindo para cá, em direção à posição de equilíbrio. E aí, conforme esse corpo se move por aqui, a projeção horizontal dele ou a sombra dele também vai se movendo nessa direção. Depois que esse corpo aqui se move, um deslocamento, um ângulo de 90 graus, e chega aqui nessa posição, a sombra dele ou a projeção horizontal dele foi se movendo simultaneamente, né? E chegou aqui nessa posição também. Agora, conforme esse corpo se move, continuando seu movimento na circunferência, a projeção horizontal dele continua também seu movimento na circunferência e segue aqui sempre abaixo, né, dele. E aí, depois de um deslocamento de 180 graus, simultaneamente, a projeção horizontal dele chegou aqui nesse ponto, que é a elongação máxima para a esquerda. Continuando o movimento circular uniforme agora. Esse corpo vem para cá, e com isso a sombra dele começa a retornar, olha. Até imagina que o corpo chegou aqui nessa posição, tendo terminado um deslocamento de 270 graus. A sombra dele, simultaneamente, eu só não consigo desenhar ao mesmo tempo, percorreu essa trajetória até voltar aqui para o ponto de equilíbrio ou de elongação nula. E aí, conforme esse corpo continua o movimento circular dele até voltar à posição original, a sombra dele ou a projeção ortogonal dele também veio se movendo simultaneamente até chegar aqui na posição original. E aí, quando esse corpo completou um ciclo de movimento circular uniforme, a projeção ortogonal dele, na horizontal, também completou um ciclo de MHS. E aí, se você conseguir pegar alguma simulação disso na internet, você vai ver que o movimento MHS casa certinho, o tempo e as posições são sempre idênticas à projeção ortogonal desse movimento circular uniforme. Vamos então obter essa posição do MHS como sendo uma projeção ortogonal na horizontal, mas lembrando que também poderia ser feito na vertical,
do movimento circular uniforme. Eu vou adotar o referencial que gera a fórmula, a função horária mais simples. Mas você sempre pode escolher o referencial que te ajuda mais na situação que você tiver. O nosso MHS vai ter o referencial positivo para a direita e negativo para a esquerda. E o zero vai estar aqui. O zero vai ser exatamente na nossa posição de equilíbrio. O raio dessa circunferência, eu vou dizer que vale R. E eu vou colocar o meu corpo para começar aqui dessa posição. Mas poderia ser de outra posição também. A posição inicial não importa. E por uma questão de sinal, eu vou colocar o corpo para se mover no sentido anti-horário. Então, tá aqui um corpo, um bloquinho, por exemplo. Quando ele está aqui nessa posição, nesse ângulo que eu vou chamar de zero, ele está exatamente aqui nessa amplitude máxima. E aí, conforme ele se move nessa direção e vem, por exemplo, para essa posição aqui, o que aconteceu com a projeção horizontal dele? A projeção horizontal dele agora vai estar aqui, então ela se moveu daqui para cá, da direita para a esquerda. E aí, nesse momento em que o corpo está nessa posição, a projeção horizontal dele está nessa posição. Imagina que esse ângulo aqui é o θ da posição dele do movimento circular uniforme. E esse S aqui é a elongação ou a posição no movimento harmônico simples. Essa distância aqui é o raio dessa circunferência. E para fazer a projeção horizontal, a gente usou aqui esse ângulo de 90 graus. E aí, nesse triângulo retângulo, a gente pode dizer que cateto adjacente dividido por hipotenusa é igual ao cosseno θ. Passando esse raio para a direita multiplicando, a gente vai ter que o S é igual a R cosseno θ. Lembrando que está dando cosseno porque eu adotei esse referencial. É possível também fazer o MHS usando seno, mas é mais comum, é mais usado com cosseno. Só que quem que é esse θ? No movimento circular uniforme, a posição do ângulo é dado pelo ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, que está dentro do cosseno θ. Então, esse S vai ficar o raio vezes o cosseno do ângulo inicial mais ômega-t. Esse raio aqui, olha, ele coincide com a elongação máxima ou a deformação máxima que a mola ou o corpo pode atingir. E já quando a gente vai para o outro lado, ó, ele também coincide com a amplitude, que é a deformação máxima que o corpo pode atingir. Então, esse raio do movimento circular uniforme, ele é igual à amplitude do MHS. Vou fazer, então, essa substituição. Cosseno de θ0 mais ômega-t. Esse ômega-0, que é a posição inicial do movimento circular uniforme, no MHS ele é chamado de fase inicial. E esse ômega, que no movimento circular uniforme é chamado de velocidade angular, quando a gente vai para o MHS ele é chamado de pulsação. Esse ômega ele vai ditar a frequência desse MHS. Lembra que ômega é igual a 2πf? Então, essa velocidade angular, que agora a gente está chamando de pulsação, é 2π vezes a frequência do MHS. E, além disso, a gente pode lembrar que a frequência é o inverso do período. Então, esse ômega, essa pulsação, também é igual a 2π dividido pelo período, que é o tempo que leva para fazer um ciclo completo. Ou seja, é o tempo que leva para o corpo que estaria no movimento circular uniforme fazer esse ciclo completo.
Como o vídeo ficou muito longo, a velocidade eu vou fazendo